Olá, turminha do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de História, falando sobre a história do Ceará, ainda relembrando a chegada dos holandeses, e também vamos acrescentar aí um pouquinho, tá? Falando dos pontos turísticos, certo? E do Centro Dragão do Mar. Bom, para relembrar aqui a história do Ceará, certo? Nós vamos começar falando sobre os colonizadores. Nós sabemos que por nossas terras já se passaram ingleses, franceses, quem mais? Espanhóis, portugueses e, por último, holandeses, ok? Os holandeses realmente queriam fazer colônia do Ceará. Mas bem antes desse povo todo chegar aqui, né, como nós já sabemos, havia o quê? Havia uma população nativa, né? Pessoas nativas aqui do estado. Não tinha esse nome Ceará, não tinha nada disso. Tudo era dividido por territórios. Então, as terras aqui relacionadas ao nosso território já tinham sido dadas para alguns generais, mas somente no papel assinado, né? Eles não queriam nada aqui com as nossas terras, porque não era boa para plantio e tinha algumas dificuldades também da época. Mas tudo era muito perfeito para a população nativa, que eram quem? Isso, que eram os índios, tá bom? Então, antes de qualquer um chegar aqui ao estado, que ainda não era estado, né? As terras do Ceará, ao nosso território, havia os índios, né? Que você sabe, que eu já falei na outra aula, é uma pequena curiosidade, os índios, na verdade, eram chamados de quê? De povos nativos, e só foram ser chamados de índios porque Cristóvão Colombo, chegando às Américas, achava que tinha chegado nas Índias e acabou dando o nome das pessoas que estavam aqui de índios. Que confusão dele, né? Enfim, o nome veio bem a calhar, não é verdade? Então, os índios, eles viviam bem sossegados, existiam várias e várias tribos. É claro que cada tribo indígena, com a sua cultura, com os seus rituais específicos, às vezes eles entravam em guerra, então era flecha para lá, flecha para cá, e era assim o modo de vida deles, eles eram preparados para isso. Mas, de repente, chegaram quem? Os colonizadores. E toda aquela cultura indígena, toda aquela vida bem regrada, com cada um seguindo as suas funções e do dia a dia indígena, do cotidiano, da caça, da pesca, de tomar banho nos rios, de cuidar das aldeias, dos seus rituais religiosos, tudo isso foi esmagado, porque houve um choque cultural. O que é colônia, né? Nós fomos colonizados por alguém. No caso, nessa época, pelos holandeses. Então, os holandeses eles não vieram aqui para implementar escolas, não vieram para ensinar um novo idioma, porque queriam que nós soubéssemos mais, nada disso, tá? Os colonizadores realmente queriam extrair todas as nossas riquezas e tudo que eles pudessem, tá? Levar para o país deles. Então, os colonizadores estavam em busca de ouro. E tinha ouro no Ceará? E não é que tinha? Olha aí, que chique, né? Nosso estado. Então, é bem verdade que alguns indígenas, né, aí seduzidos por alguns tipos de objetos diferentes, como espelhos, coisas simples, tá? Que eles nunca tinham visto, nunca conheciam, se adequaram, né? Não é que se adequaram, receberam de bom grado esses tais colonizadores, mas numa atividade de troca de objetos que nós chamamos de escambo, tá bom? Mas é bem verdade, e a mais pura verdade, que os índios foram massacrados em termos de maus tratos pelos colonizadores. E eles acabaram que virando índios escravos, né? Porque eles foram
obrigados a trabalhar, um trabalho pesado, cansativo, sem descanso e muitos morriam de cansaço. E sem falar nas doenças, né? O índio não tinha imunidade suficiente para lidar com as doenças que vinham do povo europeu. Então, o povo europeu que vinha dentro de embarcações, todos aglomerados, chegavam aqui cheios de doenças, né? Até um espirro provavelmente matasse um índio. Brincadeirinha, pessoal. Mas eles contaminaram e muitos índios morreram por conta das doenças trazidas pelos colonizadores. Então foram anos difíceis para a população nativa do nosso território, tá? Então, quando os colonizadores chegaram aqui, né? Antes ainda da chegada do europeu, vamos lá recapitular. Aqui viviam, né, no Ceará, nessa região que nós conhecemos hoje como Ceará, tá? Viviam os índios quem? Os índios tupis, os tabajaras, os potiguaras e os índios cariri, tá? E antes mesmo da chegada do Pedro Álvares Cabral, né, da chegada dele ao Brasil, os espanhóis já tinham estado aqui no nosso território, que hoje nós conhecemos como o Ceará. Isso de acordo com os historiadores, né? Essa partezinha da história, que ainda não foi oficializada, tá? Então, aí no ano de 1637, chegam os holandeses, tá? Que foram expulsos, tá? Depois de muito judiarem, muito explorarem, de muito extrair de nós, eles foram expulsos pelos índios em 1644. Mas em 1649, os holandeses voltaram e construíram aí o que nós chamamos de forte, tá? Porque era realmente para proteger a entrada da colônia. E eles construíram um forte às margens do rio Pajeú, ok? E depois foi criando-se uma vila, e dessa vila, quando nós chegamos no governo de Dom Pedro I, ele elevou essa vila a se tornar uma cidade, tá bom? E depois que nós já tivemos essa aula, né, falando sobre a cidade de Fortaleza, que a cidade foi crescendo e foram construídos novos prédios, novas construções foram surgindo, e assim a nossa história foi se desenvolvendo até você conhecer o Ceará que nós vemos hoje, nos noticiários, na televisão, por onde nós passamos quando nós estamos aí andando no nosso dia a dia, tá bom? Então, nós já falamos aí sobre a chegada dos holandeses. Os holandeses no Nordeste, olha aí as embarcações, né? Você já pensou, o holandês chega aqui e diz para o índio, me dá aí o teu ouro. O índio nem entendia, nem sabia o que é ouro. Vai ver, sabe-se lá se o índio não pegava o ouro, hein? Sem saber o que era. Com certeza ele vinha de monte, né? De muito ouro. Talvez ele se banhasse ali nas profundezas do rio e pisasse numa pedrinha, quando pegasse, achava ali que era uma pedra qualquer, mas era ouro, e ele não sabia, não tinha noção desse valor, né? Ele só sabia que estava ali, que ele tinha que respeitar aquele meio em que ele vivia, né? Porque o índio acredita que a floresta, tudo que envolve a natureza, é uma continuidade da vida dele. E com os colonizadores não era assim, né? Então, nós vamos falar aqui um pouco dos pontos turísticos do Ceará. Então, depois de tanto desenvolvimento, e ao longo dos anos, ao passar dos anos, Fortaleza, né, o Ceará todo é uma cidade bem desenvolvida. Tá? Então, você pode ver aí no seu vídeo a Ponte dos Ingleses, que nós conhecemos como Ponte Metálica. Tem aí o Mercado Central, que é um mercado onde abriga aí todo o artesanato cearense. Por ele, milhares e milhares de pessoas passam todos os dias.
tá? Não só cearenses, mas turistas, né, do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro. Aí nós temos a Catedral da Sé, que é um templo católico, que levou 40 anos para ser construída, tá? Não sei se você já teve a oportunidade de entrar, mas é enorme, é uma construção grandiosa e é muito bonito por dentro e por fora também. Então, todos os anos a prefeitura gasta aí uma parte do dinheiro, né, para investir nos prédios da cidade. E uma das construções que passa por restaurações é aí a Catedral da Sé. Tá? Então, ela foi construída, né, foi iniciada no ano de 1938 e só foi inaugurada, né, a partir do ano de 1978, foi que passou aí a ser celebrados os cultos, as celebrações religiosas. E aqui nós vemos o Centro Dragão do Mar, tá? O Centro Dragão do Mar, centro histórico, cultural. E aí esse homem que você está vendo é o Dragão do Mar, ele que dá esse nome ao centro histórico. E por que que o Centro Dragão do Mar recebeu esse nome, né? Você está vendo a imagem aí abaixo, diz assim, essa imagem ela é do Porto do Ceará, né? Não se embarcam mais escravos. Aí é uma notícia, no Porto do Ceará não se embarcam mais escravos. São palavras de ordem dos abolicionistas cearenses atribuídas a Francisco José do Nascimento, esse que você está vendo aí, que era mais conhecido como o Dragão do Mar. Lá no Centro Histórico tem essa imagem dele aí, certo? Tanto a estátua em bronze quanto o quadro, certo? Esse quadro é enorme, quem já teve a oportunidade de ver, é realmente muito maravilhoso. Então, esse homem, certo? Ele era um homem simples, era um jangadeiro, e ele era chefe dos outros jangadeiros. Então, através dele é que aconteceu a libertação dos escravos no estado do Ceará. Ele fez uma ação assim muito importante, que inclusive o nosso estado foi o primeiro estado a libertar os escravos até mesmo antes da princesa Isabel assinar lá a carta, né, que autorizava a libertação dos escravos. Então, o que foi que ele fez de tão especial? Ele convenceu os seus companheiros, né, de trabalho, os outros jangadeiros, a não levarem mais escravos, tá? Porque os escravos eram transportados através das embarcações. Então, ele convenceu aí os seus companheiros a não transportarem mais os escravos para o sul do Brasil. Tá? Então, por esse ato tão heróico, né, que teve aí consequências belíssimas, que foi a libertação dos escravos no nosso estado, é que o Centro Cultural e Histórico teve o nome né, foi colocado o nome de Dragão do Mar, certo? Então ele era conhecido também como Chico da Matilde, né? E ele foi um abolicionista. E todo esse feito aí que ele fez, né, foi no ano de 1881, certo? Então, no Centro Dragão do Mar acontecem festas populares, festas de todos os tipos para todos os públicos. Na verdade, é um centro histórico, um centro cultural. Então, envolve todos os movimentos culturais que você possa imaginar. Tem exposições, tem tanto de artesanato como de quadros, de pinturas, tem apresentações artísticas, tem um anfiteatro a céu aberto, tem os teatros internos, tem os cinemas, que né, passam filmes nordestinos, filmes cearenses, filmes brasileiros, tem também apresentações de dança, balé, dança contemporânea, dança regional, tem todos os tipos de apresentações artísticas que você pode imaginar. Tem orquestras, tem ópera. Quem sabe quando passar aí esse período
isolamento social, você vai lá conhecer com a sua família. Ou ir novamente, né? Bom, turminha, aqui nós vamos resumir a nossa aula, tá? Passando esse pequeno vídeo aqui em relação ao início da nossa história, falando sobre Fortaleza, sobre o Ceará como um todo. 6h mais 17, já estamos ao vivo de volta com o Bom Dia Ceará para você, mais uma vez direto aqui do bairro Mucuripe. Você vê belíssimas imagens aí da nossa enseada, da nossa orla. O tempo vai ficando firme, o sol já vai aparecendo, dando as caras, sem chuva nesse momento aqui no Mucuripe, para nossa sorte. E aí a gente vendo e falando, né, dessa belíssima orla, a próxima reportagem inclusive vai mostrar pra gente como é que chegou e se formou o nosso povo aqui em Fortaleza. E aí, para contar essa história para todos nós e voltar no tempo, o Bom Dia Ceará pediu emprestado um pouquinho do talento da jornalista Eveline Frota. Olha aí. Afinal, de onde viemos? Essa é uma pergunta que tem deixado pensadores ocupados ao longo dos tempos. Podemos dizer que viemos de vários lugares, mas crescemos a partir deste ponto aqui. O forte, construído por portugueses, destruído por índios, invadido por holandeses e reconstruído pelos portugueses para ser o centro, o foco da nossa fortaleza. Podemos dizer que o povo de Fortaleza vem de uma mistura salgada de colonizadores e índios, de gente do velho mundo com o povo do sertão. E o nosso tempero? A seca, o mar, o algodão, os turistas, né, que vêm visitar nossa terra. A gente começa a contar quando o povoado virou vila em 1726. Quem ajuda nessa viagem no tempo é o pesquisador Miguel Ângelo Nirez, um apaixonado pela nossa gente. Nós somos um povo de um coração bom, né? Um pessoal hospitaleiro, né? Essa é a nossa marca. Povo que cresceu junto com a cidade, de costas para o mar. Naquela época, a função do mar em relação a qualquer cidade era o fornecimento do pescado. Então, quem ficava à beira do mar e gostava do mar mesmo era o pescador. A movimentação no século XIX fez Fortaleza ganhar um jeitão arrumado, em forma de tabuleiro de xadrez. E todos os caminhos levavam ao coração da cidade, a Praça do Ferreira, atraente até hoje. Porque aqui é um cartão postal de Fortaleza, né? Muitas pessoas se abriram aqui por causa desse vento, essa brisa, né? Que corre do mar. E outra porque é um passatempo, não só para as pessoas mais velhas, mas as pessoas tirar esse tempo para a gente refletir um pouco, né? Desde 1948 que eu conheço essa Praça do Ferreira. E aqui é bom por quê? Um verdadeiro paraíso. Isso aqui foi Deus que deu para nós. O senhor gosta de vir para cá? Gosto porque aqui é muito bom, tem um vento muito bom, muito gostoso, entendeu? E às vezes até a gente namora aqui. As classes se reúnem aqui. Essa praça aqui já veio o Roberto Carlos, veio o Pelé, já veio a praça dos políticos, andou aqui vários políticos, né? Dos grandes comícios, as grandes decisões do palco da política brasileira. Isso mesmo, a Praça dos Cafés, da literatura e do comércio, do coreto e depois da coluna da hora. Lugar de passeio e trabalho para gente que vinha de todos os lados. Nós temos várias misturas, porque aqui andou muito estrangeiro. Nós tínhamos pessoas aqui transitando pela cidade, franceses, ingleses, né? Portugueses e índios, muitos índios, né? E poucos negros, muito pouco. E o nosso povo foi ganhando um molde, um jeito de resistir às dificuldades. Uma fortaleza própria. A conversa tá boa, mas é hora de se despedir. E a gente deseja um presentão de aniversário para Fortaleza nesse 13 de abril. Um dia com bastante chuva. É sim, porque céu bonito aqui é bonito para chover.
Vamos só pedir, né, Eveline, que esse presente venha depois das 7h30, quando terminar a edição do Bom Dia Ceará, pra gente não ser aqui atrapalhado, né, e ter condições de mostrar para você aí de casa essas imagens belíssimas, esse cenário paradisíaco, aí até ao final da edição de hoje, sem ser incomodado pela chuva, né? Daqui a pouquinho, Thaís, a gente volta a falar ao vivo aqui do Mucuripe para trazer outra reportagem especial sobre o aniversário de Fortaleza. A gente vai fazer um passeio bem bacana por um bairro super tradicional aqui da nossa cidade. Vale a pena conferir daqui a pouquinho. Por enquanto, volto contigo, Thaís. Bom, como nós falamos em pontos turísticos, né? Nada melhor do que fazer maravilhas aqui. Fala galera, o 3 em 3 de hoje é no Ceará, um paraíso no Nordeste brasileiro que conta com praias lindíssimas, um dos maiores parques aquáticos do mundo, dunas e falésias de respeito e muito mais. A convite do Turismo do Estado, passamos 6 dias por lá e fizemos um roteiro pra lá de caprichado. Então se liga aí nos próximos minutos que vamos te mostrar algumas atrações obrigatórias dessa região riquíssima. E aí, partiu Ceará? O nosso tour pelo Ceará começa aqui, galera, Canoa Quebrada, uma das praias mais bonitas do Nordeste. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo que dá pra fazer por aqui. Canoa Quebrada é uma das paradas obrigatórias para quem visita o Ceará. A combinação das imponentes falésias multicoloridas e a água esmeralda fazem o contraste perfeito nessa que foi uma das praias queridinhas dos hippies nos anos 70. Esse pequeno vilarejo no município de Aracati fica a cerca de 2h30 da capital Fortaleza. O passeio de buggy é a principal atração da região e eles são feitos de acordo com o tempo que você tem disponível por lá. Dá até para ir de Canoa Quebrada a Fortaleza, admirando as belezas do litoral cearense e, claro, escolher se você quer com ou sem emoção. A maioria deles passa pelas famosas dunas de Canoa Quebrada e segue para uma área em que é possível fazer tirolesa e aerobunda. Essas atrações são pagas à parte, mas não se preocupe que não são muito caras. Aí é só se equipar e partir para a maior tirolesa entre dunas do Ceará, com 300 metros de extensão. A travessia toda dura em torno de 30 segundos e é muito divertida. E mesmo num dia nublado, dá para contemplar a linda paisagem do local. Já lá embaixo é só fazer uma curta caminhada e subir de volta para o topo da duna com um carrinho mecânico. E se quiser dar uma refrescada, a boa pedida é o aerobunda. A próxima parada é no famoso paredão com o letreiro da Canoa Quebrada, o principal point das fotos instagramáveis. Daí em diante, é só escolher a praia que você mais gostou e relaxar em um dos lugares mais desejados do país. E hoje é o aguardado dia de Beach Park, galera. Esse que é o principal parque aquático da América Latina e um dos principais do mundo. Vem comigo que eu vou te levar para conhecer as principais atrações daqui. Localizado em Aquirás, a cerca de 30 km de Fortaleza, o Beach Park é um complexo turístico que conta até com uma rede de hotéis. O parque é tão sensacional que muita gente viaja para o Ceará só para visitá-lo. Demais, né? Só para se ter uma ideia, são 200 mil metros quadrados, com 18 atrações para todos os gostos e todas as idades. Isso porque nem falamos do incrível local que o Beach Park está localizado. Ou seja, além de todas as atrações com água doce, você também pode se salgar na praia lindíssima que fica ali na frente. As atrações são divididas em 3 categorias: família, moderada ou radical. E por falar em radical, o carro-chefe do parque é o Insano, um toboágua da altura de um prédio de 14 andares. Ali, os corajosos vão sem boia e podem chegar a até 105 km por hora. Outra atração com nível alto de adrenalina é o Vai Com Tudo. Junte-se a outros 3 amigos e desça a uma altura de 25 metros em uma boia coletiva que é praticamente sugada para dentro de um enorme funil. E esses são apenas 2 dos diversos brinquedos radicais que você vai encontrar por lá. Uma dica valiosa é chegar bem no horário da abertura dos portões, às 11 da manhã, para aproveitar muito bem o parque e conseguir visitar todas as atrações. E claro, para dar uma relaxada entre uma atividade e outra, pegue uma boia e vá curtir a Correnteza Encantada, ou ainda o Maremoto, a piscina com ondas do Beach Park. Os ingressos podem ser comprados para 1, 3 ou 7 dias, e os residentes do Ceará pagam uma tarifa especial. Vale lembrar que a bilheteria abre às 10h30 da manhã e o parque funciona das 11 às 17 horas. E aí, bora pro Beach Park?
Um dos melhores lugares para vocês fazerem umas comprinhas aqui em Fortaleza é o Centro de Turismo do Ceará. Isso aqui antigamente era uma prisão, que hoje deu lugar a várias lojinhas de artesanato. Iniciada em 1850 e concluída apenas 16 anos depois, a cadeia pública deu lugar ao Centro de Turismo em 1973. São aproximadamente 100 lojas que ocupam a área onde ficavam as antigas celas. Por lá você encontra uma grande variedade de artigos típicos cearenses, além de artesanatos em renda, itens de cama, mesa e banho e objetos feitos em madeira e palha. E ainda falando sobre compras, outro lugar muito legal que você pode vir é o Mercado Central de Fortaleza. São 4 andares e quase 10 mil metros quadrados cheio de lojinhas. Se você estiver procurando uma lembrancinha, pode vir direto para cá que vale muito a pena. Localizado na região central de Fortaleza, o mercado foi inaugurado em 1809, funcionando inicialmente para o comércio de carnes, frutas e verduras. Porém, cerca de 20 anos depois, os alimentos deram lugar aos boxes de artesanato. Atualmente, o mercado abriga mais de 550 lojinhas, ostentando assim o título de maior mercado do Nordeste. Bom galera, e hoje é dia de Ceará Show, um espetáculo musical que conta a história do estado do Ceará. Dizem que é um dos programas imperdíveis para quem está aqui em Fortaleza. E aí, bora lá conferir? Eleita a segunda melhor atração de Fortaleza pelo TripAdvisor, o espetáculo Ceará Show é o primeiro musical permanente do estado. De forma leve e interativa, o show conta a história de personagens cearenses que estão marcados na memória e no imaginário popular, como a Índia Iracema, o Padre Cícero e o folclórico personagem Seu Lunga. O Ceará Show acontece de quinta a sábado às 20 horas e de domingo às 17 horas. É impossível não rir e se emocionar com essa peça que, ao mesmo tempo que entretém, é uma grande aula de cultura brasileira. Definitivamente é um dos melhores programas para se fazer na noite cearense. Bom, só nesse vídeo acho que já dá para ter uma ideia do que o Ceará tem a nos oferecer. Além das praias, que estão entre as mais bonitas do mundo, ainda tem parques, mercados e até excelentes peças de teatro. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que em breve tem mais dicas de viagem. Um abraço e até o próximo episódio do 3 em 3. Bom, espero que vocês tenham gostado e até mais!